Em termos de investigação clínica, temos que melhorar muito. É um problema que eu vejo muito mais de organização do que um problema de financiamento. A lógica anglo-saxónica tem muito por base aquele princípio da accountability, não é? Porque nós damos os recursos e agora vocês têm que demonstrarem que o investimento que nós estamos a fazer em vocês é justificado. Na sua infância, gostava de ser ou bombeiro ou domador de leões. Hoje o nosso convidado é Fernando Schmidt, professor catedrático de Patologia na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. É diretor do RAIS, é responsável pela patologia molecular no IPATIMUP e presidente da International Academy of Cytology. Com mais de 500 publicações científicas, é editor-chefe da revista Pathobiology, editor associado de outras publicações e perito da Organização Mundial de Saúde na área da citologia tumoral. Já foi galardoado em diversas ocasiões pelos seus trabalhos de investigação no cancro da mama. E é um adepto fervoroso do Benfica. Não! Esse é uma informação errada. Professor, Brasil, Portugal, Canadá, Portugal, como é que alguém com o seu longo percurso enquanto académico, enquanto investigador em Portugal e noutras latitudes e longitudes, como é que avalia o estado atual da investigação científica na área da saúde em Portugal? Eu acompanhei durante muitos anos a investigação científica em Portugal, são 35 anos que eu vivo em Portugal, e quando vim para Portugal, vim numa posição de cientista convidado, ou seja, era uma posição, como existem hoje essas posições de SEX, etc., era uma posição dada pela União Europeia e onde vim para fazer investigação, basicamente. Por isso, tenho ideia do que evoluiu. E acho que nesses 35 anos houve um grande salto na investigação científica em Portugal, para melhor, muito mais oportunidades para as pessoas mais jovens e mesmo mais financiamento. Não é o que nós queremos, mas mais financiamento. O que aconteceu nestes anos foi que a investigação, e estamos a falar da área que eu conheço, que é da área da saúde, avançou muito em termos do que se chama de investigação básica, mas quase não avançou nada no que nós conhecemos como investigação clínica, porque muito do que foi produzido depois não traduziu-se num benefício real, pelo menos a médio prazo, para a saúde, não é? E, portanto, eu acho que aí nós não estamos bem na investigação clínica, em comparação com outros países europeus e os Estados Unidos. Mas na investigação básica nós crescemos, ainda não atingimos, principalmente por constrangimentos de financiamento, não é? Mas a possibilidade de participar em redes europeias, de estar associado com outros e mesmo de liderar alguns projetos europeus, tem dado oportunidade, e nós vemos várias pessoas com sucesso na área da investigação. Agora, em termos de investigação clínica, temos que melhorar muito. É um problema que eu vejo muito mais de organização do que um problema de financiamento. Eu não estou a negar que o financiamento é muito abaixo dos outros países, isto é claro, é óbvio, mas acho que também há muito desperdício de dinheiro na investigação, exatamente por nós não termos uma estratégia nacional, por nós não nos unirmos ou trabalhar em rede, não é? E a desculpa de que Portugal é um país pequeno não é uma boa desculpa. A Holanda está muito à frente na investigação clínica. Porquê? Porque atuam com uma estratégia nacional e não cada um a querer fazer a replicar o que o vizinho faz, que é um dos nossos erros.
Nós falamos muito, professor, agora do contexto da investigação e daquilo que está a dizer faz todo sentido, mas se calhar, se me permitia voltar só um bocadinho atrás, só também para explicar um pouco, lá está, falar de investigação, mas qual é a diferença entre investigação básica e investigação clínica, para todos percebermos? A chamada investigação básica é aquela que estuda, vamos dizer assim, mecanismos celulares ou de tecidos que podem explicar porque que uma célula tem uma proliferação maior, porque que a célula, estamos a falar agora mais do cancro, porque é a área em que eu conheço, em que fiz investigação, agora isso aplica-se a outras áreas, mas são mecanismos, pode ser da célula, pode ser dos tecidos, o que elas, por que uma célula prolifera mais? Um exemplo muito simples. Então, nós sabemos porque produz a proteína A e não produz a B, e é por isso que ela prolifera mais. Isso é uma descoberta. E o passo seguinte é, se nós estamos com um cancro, por exemplo, que é e de uma forma geral, não são todos, mas de uma forma geral, mostra uma alta proliferação, então agora se eu fizer um estudo clínico com a população com cancro, a bloquear a tal proteína A ou a não bloquear, isso faz diferença, não faz, os doentes. E isto já é a parte clínica. Portanto, há sempre e eu costumo representar isso como há dois universos ou duas montanhas de investigação e há uma ponte que era conhecida no passado como chamada investigação de translação, não é? Ou seja, aquele conhecimento que foi produzido aqui é transplantado ou é transferido, melhor dizer, para o doente, com um benefício ou não daqueles resultados, não é? O que aconteceu, e isso aconteceu em todos os países, não foi só conosco, o que aconteceu é que com a explosão da chamada genética molecular, ou seja, que se conhece agora os mecanismos muito finos de regulação do DNA, do RNA, etc. Isto criou um conhecimento explosivo, não é? Que os clínicos, ou vamos dizer os médicos, neste caso, que estão com os doentes, não são capazes de acompanhar, porque aquilo é uma complexidade muito grande. E essa complexidade muito grande, o que é que gerou? Gerou que esses indivíduos produzem um conhecimento muito refinado e que é publicado em revistas científicas de altíssimo fator de impacto, Nature, Science, etc., não é? Mas que, ao mesmo tempo, fez um loop de que esses indivíduos começaram a se fechar porque publicam em coisas muito boas e as publicações trazem mais dinheiro e trazem mais promoção e aquilo ficou num loop sem fazer a ponte. Não é? E é esse o problema que já há alguns anos atrás, 10, 20 anos atrás, o NIH nos Estados Unidos percebeu e colocou um grande reforço financeiro na área da investigação clínica e criou multicentros nos Estados Unidos, com várias entidades diferentes, para promover esse tipo de investigação. Fez, por exemplo, crescer enormemente nos Estados Unidos a investigação clínica, que é provavelmente o lugar no mundo em que mais faz esse tipo de investigação. Ou seja, faz esta aplicação, não é, do conhecimento lá gerado nos doentes. Não é? Isto não é fácil, há muitas limitações, aos problemas éticos, legais. É preciso uma infraestrutura de apoio, talvez muito mais forte na área da investigação clínica do que na área da investigação básica, em que se eu sou um cientista muito bom, num pequeno laboratório com 2, 3 estudantes de doutoramento, posso fazer uma grande descoberta. Descoberta em termos de descobrir aquele mecanismo. Agora, se aquilo vai passar para o doente, não é? Nós não sabemos. Eu sei que demora tempo, mas mesmo assim, quer dizer, isso demora muito mais tempo do que aquilo que era esperado, não é? E a prova de que isso acontece é a indústria. A indústria tomou conta disto, já que a academia negligenciou um pouco esse aspecto.
A indústria tomou conta disso e faz porque os interessa em termos financeiros, não é? Faz essa transformação muito mais rápida, não é? E aí podem me perguntar, então, pronto, se a indústria faz, para que a academia tem que fazer? Porque se aquilo não for rentável, não é? A indústria também não tem interesse. Por exemplo, há demonstrações de que muitos medicamentos ou drogas muito baratas e que são utilizadas para um determinado fim têm efeito em determinadas doenças, não é? Para as quais elas não foram originalmente desenhadas. Mas que já existem outros medicamentos, por exemplo, muito mais caros e feitos pela indústria. A indústria nunca vai apoiar uma investigação para testar se isto é realmente verdade. E isso tem que vir da academia. Agora, para fazer esse tipo de investigação, tem que ter um investimento inicial de infraestrutura igual ao outro. E é esta parte que nós perdemos, a chamada investigação por iniciativa do investigador. Não é? Eu tenho uma ideia e eu quero ver se essa ideia funciona. Isto tem que ser suportado, apoiado, e é uma das principais causas pela qual a ideia do RAIS surgiu. A ideia do RAIS surgiu para focar-se na investigação clínica, juntar pessoas, não é? Criar massa crítica para dar oportunidade de que isso aconteça, porque os nossos órgãos de financiamento de investigação não olham para a investigação clínica. É algo, não é por mal, mas é algo que não existe basicamente neles. E nós temos, por exemplo, um órgão que financia investigação, mas para tudo. Desde a investigação nos museus, nos edifícios, nos computadores e na saúde. Não é? Nós não temos órgãos de financiamento de investigação especializados em determinadas áreas, e isso torna também as coisas um pouco mais complicadas. Há bocadinho dava o exemplo da Holanda como exemplo de um país com uma dimensão geográfica similar à nossa e que, de alguma forma, tem altos níveis de produção científica muito superiores aos nossos, mas em que isso também advém muito da capacidade que eles têm de funcionar em rede e criar sinergias e dessa forma criar massa crítica. O RISE é a nossa tentativa de caminhar nesse sentido, de replicar à escala nacional esse modelo, esse paradigma de investigação? Eu acho que sim. Eu acho que é uma tentativa. Vamos lá ver se vai funcionar ou não, mas é uma tentativa nesse sentido, no momento em que parece que várias pessoas em Portugal, mesmo fora do RAIS, começaram a ter esse entendimento, não é? Por exemplo, nós temos uma agência dedicada à investigação, ou uma agência que é a ICIB, não é? Que é para promover a investigação e a investigação clínica em particular. E a ICIB agora também tem este entendimento, tanto é que está a criar um portal nacional para a investigação clínica, para se colocar lá o que as pessoas fazem, porque eu sei agora que eu a ler aquele portal, tem um indivíduo no Algarve, em Coimbra, está a fazer a mesma coisa que eu. Vamos lá falar com ele e ver se nós colaboramos ou fazemos, ou precisa recrutar doentes com um determinado tipo de doença, e ao mesmo tempo, neste portal, tem um indivíduo que está a recrutar exatamente o tipo de doente que eu preciso. Vamos partilhar as informações, os resultados, etc. Eu acho que não há outro caminho. Se nós queremos mesmo progredir nesta área, não há outro caminho. Ou seja, nós temos centros de investigação já estabelecidos em investigação básica, e os deixo quietos, eles estão lá, eles têm a sua massa crítica, o seu financiamento, etc. Mas a parte da investigação clínica precisa ser
olhada de uma outra forma. O resto, eu vou responder a sua pergunta mais diretamente, é mesmo uma tentativa disto. É possível, será possível, com os problemas que identificou, eventualmente, o RISE também é uma solução incrível, mas termos algum impacto a nível internacional, um país como Portugal, a vários níveis, a níveis de publicação científica, na parte científica ou até de impacto clínico. Ou seja, ter realmente algo que possamos dizer isto foi feito ou descoberto aqui em Portugal? Eu acho que sim. Eu acho que sim. E a ideia é esta. A ideia inicial é nós tentarmos caminhar. Logo a seguir vem ter impacto internacional, não é? E, de novo, o tamanho do país, Portugal recruta muito bem doentes para os ensaios da indústria. Não é? Eu ouvi uma indústria farmacêutica apresentar os seus resultados e Portugal era um dos países melhores na Europa em recrutar doentes para aquele ensaio clínico. Portanto, o potencial existe, não é? E voltando ao exemplo da Holanda, mas além da Holanda podemos colocar aí a Bélgica, são todos países pequenos, muito mais pequenos que nós, e que têm um impacto internacional, não é? De novo, é um problema muito de organização, não é porque nós não temos número de doentes, com certeza que nós temos, não é? Agora, claro, pois o hospital não pode porque tem um problema burocrático, não sei o quê, o outro não tem alguém para anotar. São coisas assim, às vezes, que a gente vê muito primárias, não é? De falha primária. E mesmo se falar hoje com os médicos, mesmo dentro de um hospital, mesmo dentro do nosso hospital, a maioria provavelmente não sabe que ensaios clínicos estão a correr dentro da sua própria casa. Imagine no país, não é? E isto pronto, é uma falha de comunicação também. São várias coisas pequenas, mas que não são fáceis elas parecem fáceis na teoria, mas depois na prática não são fáceis de se corrigir. Mas tem que se tentar ou desistir, não é? Senão... E esse funcionamento em rede, se agora há uma tentativa de promover um funcionamento em rede a nível académico, mas diria eu que ainda falta aí um outro passo, que é a ligação à indústria, ou não? Não estamos ainda a fazer um outsourcing inconsistente daquilo que é alguma da investigação clínica para aquilo que é o ecossistema das empresas farmacêuticas, dos laboratórios? Como é que podemos chamar essa indústria para nós? A indústria... Primeiro, a indústria não é um inimigo, entendeu? A indústria é um parceiro nisso tudo, é um parceiro na investigação. O que eu comentei antes é que, às vezes, há um tipo de investigação que não interessa à indústria. Mas há outros, muitos, que os interessa. E nós temos que trabalhar com eles, com o potência, porque a indústria não tem doentes, a indústria não tem tecidos, a indústria não tem corpo clínico. Tudo isso está do nosso lado, não é? E a indústria tem muito interesse com o que nós temos, os dados que nós temos. Claro, tudo isso feito, eu estou a falar, ninguém se assuste, dentro de todo o enquadramento legal que existe, de proteção e de tudo. Mas o que eu quero dizer é que nós temos também o que a indústria precisa, não é? Agora, o que a indústria precisa, quer dizer, não adianta nós termos dados, quer dizer, o Rui tem uns processos de doentes na sua mesa, diz, olha, eu tenho uns dados aqui, Fernando Schmidt tem outros, anotados à mão, e isso não serve, porque depois, para as agências que aprovam as drogas, por exemplo, exigem que esses ensaios sejam muito que sejam muito bem feitos, documentados, etc. Se nós formos capazes de oferecer isto, não é? A indústria vem. Nós estamos agora num processo não chama de acreditação, mas de registro da nossa unidade de ensaios clínicos, nossa CTU, Clinical Trial Unit,
que vai se chamar RAIS, por acaso, e que vai ser registrado junto à PT-CRIM, que é um grupo da FCT que congrega onde se fazem ensaios clínicos em Portugal, não é? Esta CTU tem muitas informações e é uma infraestrutura da qual os investigadores clínicos vão poder, já usufruem, que ela já existe com uma outra estrutura, mas vai ser melhorada e os investigadores clínicos podem fazer uso disto e podem ter lá apoio em coisas desde coisas mais complexas até coisas mais simples. E o facto de existir isto para a indústria é muito atraente. Claro que nós temos que falar com eles, nós temos que mostrar o que nós temos, não é? E ao mesmo tempo isto pode ser muito, muito atraente para eles, porque eles querem exatamente isto. Não é? Por exemplo, há coisas simples. Submeter um projeto, o Rui sabe até bem disso, a uma comissão de ética. Em geral, nós temos que fazer formulários, etc, etc. E, por exemplo, nesta CTU, um dos serviços é eu preparo o seu projeto e acompanho o que acontece na comissão de ética. Isto é para o investigador uma grande ajuda, porque, em geral, as pessoas têm que preencher formulários, todo mundo fica chateado, esclarecer coisas que pessoas treinadas na área podem fazer muito melhor do que nós. Já treinado para isto, não é que nós não possamos fazer, mas isso toma tempo. Não é? Quem faz clínica, por exemplo, tem o seu tempo com os doentes. Nós não temos um tempo, e aí isso aí vem um outro problema, não temos um tempo dedicado das pessoas à investigação, dos médicos, eu estou a dizer agora, que estão a fazer clínica, que é um problema também, que ultrapassa a nossa capacidade de resolver, mas isso é muito importante. Eu, há 2 semanas, estive numa mesa redonda com um médico do Gustave Roussy, de Paris, e ele me disse, eu tenho 2 dias de consulta, e o resto é investigação. Não é? Você é um indivíduo muito jovem, 40 e poucos anos, com 200 artigos em Lancet, não sei o quê, líder de vários ensaios, não é? Porque tem a infraestrutura e tem o tempo. Neste contexto, uma das coisas que até tinha apontado aqui, por causa da questão tinha dito há bocadinho de ter um bom investigador com 3 ou 4 estudantes de doutoramento, conseguia fazer coisas incríveis, de facto, sem dúvida. Mas também será importante, e a pergunta é nesse sentido, a formação pré-graduada, ou seja, haver um componente de metodologia de investigação, por exemplo, na formação pré-graduada de profissionais de saúde, que lhes abra a mente para este tipo de iniciativas. Logo desde cedo, mesmo que não cheguem a fazê-las propriamente ditas, não é? Ou concorrer, whatever, mas, não é? Mas ter aquela necessidade de ter a percepção de que as coisas existem e principalmente na interpretação. O que é que acha? Tem toda a razão. Terça-feira passada, não é? Eu na minha aula, estava a dar aula aos alunos, aula prática de patologia, e uma aluna do 3º ano de medicina perguntou, disse, eu quero fazer investigação, o que é que eu faço? Não é? Ou seja, realmente o estudante de medicina não tem nenhuma ideia do que seja investigação. Para criar um médico investigador, vamos chamar assim, ou preferencialmente com investigação, eles devem ser expostos no curso. Claro, eles têm a tese de mestrado agora, não é? Que depende, mas são poucos os que decidem a fazer um trabalho de investigação. A maioria decide fazer uma revisão de literatura e tal. Isso já foi um acréscimo, pelo menos dá algumas luzes para alguns deles. Mas eu concordo consigo, eu acho que deveria haver em algum ponto no curso de medicina a explicar como é que se faz a investigação sendo médico, porque a maior parte das pessoas ainda liga a figura do investigador a um indivíduo com as pipetas
no laboratório e não... Quer dizer, ninguém imagina um investigador a ver um doente, não é? E isso é possível. O investigador médico vê doentes, de uma forma geral, não é? Portanto, mas eles não sabem que isto existe, como é que se faz essa carreira, o que é que eu tenho que fazer e realmente introduzir isso aos alunos era um benefício. É um benefício que a própria faculdade e universidade vai ter a médio e longo prazo. Uma pergunta. Pensando naquilo que é que são os investigadores, há pouco tempo estava num outro projeto no qual eu estava envolvido, estávamos a avaliar a migração, digamos assim, de doutorados para a indústria. Portanto, antigamente quem ia para a investigação acabava sempre por ficar ligado à academia, e agora parece que começa a haver uma tendência de alguns dos investigadores pós-doutoramento migrarem, saírem da academia para o meio empresarial, digamos, ligado à saúde. Sente essa tendência em crescendo, e acha que isso pode, se é que é um facto, acha que isso pode estar ligado ao facto de uma incapacidade da academia para reter os jovens investigadores? Pronto, eu acho que é uma tendência e é boa, porque no passado esses indivíduos, eu lembro, não é, alguns anos atrás, muitos indivíduos que acabaram doutoramento e pós-doutoramento depois foram trabalhar em áreas como foram ser professores no liceu, porque não havia lugar, não é? Porque realmente a academia, com a explosão de números de doutoramentos, algo que aconteceu em Portugal nos últimos anos, nas últimas décadas, não foi acompanhada pela criação de postos de trabalho. Não é? E é por isso que a FCT prolongou neste investigador não sei o que por 5 anos, e mais 5 anos, e mais 5 anos, sempre nunca em caráter de integração efetiva numa instituição académica. E, portanto, o aparecimento da indústria e a indústria acolher os investigadores de doutorados é ótimo. Eu acho que é um ponto positivo. Não, vem por uma questão de mercado de trabalho, não só porque esses investigadores não tinham lugares na academia, mas também é um ponto positivo, porque antigamente Portugal também, a indústria não representava nada quase de aproveitamento desse tipo de profissional. Ainda representa muito pouco. Não é? Nós temos uma tendência no setor da indústria de não aproveitar indivíduos mais qualificados, porque isso exige mais salários, não é? Menos lucros a curto prazo, não a médio e longo. Isso não foi não é algo que esteja na mente ou nos planos estratégicos de grande parte das pessoas da indústria. Isso mudou nos últimos anos, porque a competição europeia aumentou, as pessoas viram os exemplos lá de fora, não é? E viram quanto isso, não imediatamente, mas a médio prazo, poderia ser lucrativo também. Portanto, não vejo com maus olhos. Em relação às oportunidades para os investigadores na academia, é óbvio que praticamente não existiam, não é? E isto foi reconhecido há pouco tempo pela FCT, quando lança os concursos chamados de FCT Tenure, que são não só para docência, mas também para investigadores. E estes indivíduos têm a oportunidade de serem integrados nas unidades de ensino, não é? Por exemplo, na nossa faculdade, que recentemente abriu ganhou uma série de posições de FCT Tenure, cuja primeira leva de concurso está a ser aberta e ser efetivada agora, e que vai permitir
reter muitos investigadores, não só primariamente docentes, os docentes também fazem investigação, não é? Mas a porcentagem de que você dedica é diferente. Um docente tem a sua obrigação de ensinar, de prestar serviço, dependendo da área em que atua, e de fazer a investigação. Isto tem nas nossas avaliações. O investigador também não vai ser isento de ensinar, claro que com uma carga muito mais pequena que a de um docente, porque ensinar também ajuda muito na investigação, não é? Mas vai ter o seu tempo e a sua avaliação mais centrada na sua capacidade de investigação, não é? O que nós temos também que melhorar é a nossa capacidade de avaliação. Também não somos muito bons nisto. E se vamos lá voltar para a Holanda ou para os outros países, são muito bons em avaliar. E quando eu digo, nós não somos bons, desde os alunos, não é, até os docentes e investigadores, etc. Quer dizer, o sistema de avaliação não é um sistema de avaliação que possa realmente... Ele na macro avalia, não é? Embora a consequência quase que seja nula. Estou falando dos docentes, quer dizer, você na lei ganha 2 ou 3 excelentes e tinha que aumentar o salário, mas eles não há verba, olha, parabéns, o senhor é ótimo, mas fica assim. Fica na mesma. E a mesma coisa, quem tivesse 2, 3 maus poderia ser despedido. Eu não conheço nenhum caso. E não acredito que 100% dos docentes, entre todos os docentes, e não estou falando da nossa universidade, estou falando de Portugal, não é? Todos são ótimos, não há nenhum mal, não é? Ou com 3 avaliações que não sejam boas. Portanto, o sistema de avaliação é um sistema que existe, ajuda, ele deve existir, mas ele tem que ser repensado, ter consequências e ser repensado. Porque, por exemplo, um sistema de avaliação, como eu brinco, o nosso sistema de avaliação, que é o que eu conheço, é muito complexo. É quase como... aliás, eu digo que é quase tão complicado, já me disseram que é mais complicado do que você preencher os formulários do IRS. Não é? Não faz sentido um professor. Não é? Agora eu vou dizer o que eu conheço, mas eu sou um professor catedrático e eu tenho na minha avaliação de que fazer um upload de um PDF tal que eu fui ao Congresso A, B ou C. Isso não existe em lugar nenhum. Quer dizer, isto é uma coisa ridícula, não é? Como também o sistema informático não reconhece um artigo que eu publiquei porque está na base de dados, não sei o quê. Não existe nenhum. Eu vou contar. Eu estive no Canadá, era professor full professor da Universidade de Toronto, a Faculdade de Medicina, que está na top 10, é uma das 10 faculdades de medicina as melhores do mundo. Pronto, eu era docente e era avaliado. A minha avaliação era um Word. Eles tinham um formulário Word que eu preenchia, e eles acreditavam na minha palavra. O que é que eu publiquei, onde eu fui e tal. E o chefe do departamento fazia um comentário sobre aquilo. E eu, em quase 2 anos, fiquei lá. No meu departamento, vi um indivíduo ser despedido. Porque não cumpriu com os critérios de avaliação. Não é? Portanto, consequência, claro que eu fiquei ali com o olho, né? Pode ser que o ano que vem seja eu. Mas, percebe, há uma coisa na cultura anglo-saxônica que é as pessoas acreditam em você. Tudo bem, você pode aldrabar. Não é como... Mas se você é apanhado a aldrabar, finito. Não é? Sim, a pena também nós é também severa, podemos não é? aldrabar, mas quando somos apanhados a aldrabar, não, coitado e tal, foi só dessa vez, a próxima vez eu não faço isso. E, portanto, não é de novo, não é? Isso tudo tem consequências depois em tudo que nós estamos aqui a conversar, entendeu? Porque na investigação, na docência, na nossa capacidade de ser competitivo internacionalmente, tudo isso tem consequência.
E, portanto, nós falamos disso e, em geral, falamos, mas também não vai acontecer nada porque nós falamos. Mas isso é mau, deveria. Não é? A gente deveria repensar isto tudo nesse sentido de melhorar a capacidade de avaliação nossa e dos alunos, agora se nós formos para e dos investigadores, não é? Porque tudo isto é, de uma certa forma, o que rege a qualidade. Em tudo, a gente diz, mas é tudo assim. Quer dizer, se você for na loja a comprar um casaco, lavou e o casaco se desfez, você não volta nesta loja. Você fez uma avaliação daquele produto. Sim, a lógica anglo-saxónica tem muito por base aquele princípio da accountability, não é? Porque, ou seja, nós damos os recursos e agora vocês têm que, pronto, que de alguma forma demonstrarem que o investimento que nós estamos a fazer em vocês é justificado, e, portanto, mas de uma forma, em termos de, lá está, da produção e isso tudo, portanto, e isso parecendo que não, o paradigma é diferente e faz com que o próprio sistema depois acabe por se tornar muito mais eficiente, menos burocrático, menos pesado, que é uma das coisas que nós verificamos a miúde, o que me parece ser um dos grandes diagnósticos do ecossistema da ciência em Portugal é que é um sistema pesado e em que nem sempre aquela questão que estava a mencionar de o que tem os 3 excelentes não é beneficiado, o que tem os 3 maus não é prejudicado, portanto na realidade não há um estímulo nem para a excelência, nem, pronto, quer dizer, ficamos todos na mediania porque, para cumprir, nem E se colocasse agora, tendo em conta a sua experiência de 35 anos de observador, colocando-se de fora, isto não é fácil, o que eu lhe vou pedir, mas 30 anos, colocando-se de fora, uma coisa, a melhor coisa que aconteceu nestes 30 anos e a pior coisa que aconteceu nestes 30 anos. Mas em termos de investigação, profissionais. Eu ia dizer que a melhor coisa é o nascimento do meu neto, mas essa era fácil, não é? Eu acho que uma das piores coisas que aconteceu em termos profissionais, e essa é fácil de ver, foi quando eu fui obrigado a ir embora de Portugal. Não é? Quando eu fui embora, o resultado depois tenha sido bom. O que me obrigou a sair de Portugal foi o total congelamento da possibilidade de progredir na carreira universitária, não é? Com consequências que não eram só financeiras, também o eram, mas não eram só financeiras, mas é de estímulo. Eu acho que uma pessoa precisa ter estímulo para trabalhar. Depende da pessoa, tem gente que se acomoda e tal. Eu preciso de um estímulo. Se não tiver o estímulo, acho que as coisas não valem a pena. E, por exemplo, isto aconteceu em 2014, 2013 ou 14, não lembro direito, quando eu tinha 5, 6 anos, eu fiz agregação, já nem me lembro a data, mas fazia tanto tempo. Estava 6, 7 anos com agregação, sem nenhuma possibilidade de ter um concurso para catedrático, não é? Em que eu já tinha currículo na altura para ser, quer dizer, queria ter a oportunidade de fazer um concurso, não queria ser catedrático, queria ter oportunidade para fazer um concurso, não é? E não tive. A vaga está congelada, não sei o quê, tal, não é? Quando recebo da diretora do Departamento de Patologia de Toronto, veio recrutar, não é? Veio me recrutar e perguntou para mim, não é? Se queria ir para o Canadá e tal. O salário nem vale a pena falar, a diferença de salário. Mas porque quando ela me perguntou, você está satisfeito? Então tá. E eu contei exatamente isso que estou a contar. E o que é que ela disse? Ela disse, mas você vai ser contratado aqui como full professor. É imediato. Vem para cá, vira full professor. Não é? E, na verdade, foi isto mais do que o dinheiro
que me atraiu a sair, porque era algo que eu tinha uma ambição naquela altura. Pode não valer nada, vale o que vale para cada Mas pessoa. era um estímulo. Mas era o estímulo. É um incentivo. Não é? Era o incentivo. E acho que ficar foi mau, porque realmente eu não queria ter saído de Portugal. Tanto é que eu voltei. Mas eu não queria ter saído, não queria ter saído de Portugal. Não é? Portanto, essa foi uma coisa que não foi boa. Uma das melhores coisas, e ainda bem que é recente, foi uma das melhores coisas, acho que foi ter sido convidado para formar o RAIS Laboratório Associado. Foi um estímulo que acontece depois de eu ter saído, ter voltado. Eu voltei para Portugal em 2017. Fiquei, como toda a gente que volta, não é? Ali, mais ou menos, de novo, sem estímulo, mais ou menos no limbo. Voltei na altura por razões que eram mais familiares do que profissionais, mas fiquei ali uns 2, 3 anos no limbo, não é? De novo, sem a oportunidade de concurso. O concurso continuava, eu fui, voltei, o concurso continuava congelado, não é? E aí, por força, por um empenho, e aí tem que se prestar mérito às pessoas que têm um empenho do diretor da faculdade, do professor Altamiro, que lutou para que várias pessoas, não era só eu, tanto é que foram abertos 25, eu acho, na altura, vagas, ou eu não me lembro, 14, 25, um número grande de vagas de catedráticos para que as pessoas tivessem a oportunidade de concorrer. E foi feito um concurso que foi... A pessoa era catedrático da Faculdade de Medicina, não foi feito, abriu... Ah, não. Lá o departamento do Rui já tem 3, você olha, está há 10 anos, paciência, está no departamento do Rui, está lixado. E você não tem ninguém. Não, eu acho que também foi uma inteligência abrir um concurso para catedrático da Faculdade de Medicina. Quem tem melhor currículo ganha, quem não tem, não ganha. Não é? Isto foi uma coisa boa que aconteceu. Juntamente, quase que ao mesmo tempo, talvez um pouquinho antes, foi quando também o professor Altamiro me convidou para ser diretor do RAIS. Isto é algo recente, mas acho que foi algo muito bom, porque eu tive a oportunidade de ter um cargo de gestão. Nunca tinha tido a oportunidade de ter um cargo, estar na frente de uma instituição em Portugal. Tinha no Luxemburgo. Depois do Canadá, morei 2 anos no Luxemburgo, onde eu fui diretor do Laboratório Nacional de Saúde, que era tipo como se fosse o Ricardo Jorge daqui de Portugal. Tive 2 anos de gestão lá, e essa foi uma grande oportunidade. Talvez seja uma das melhores coisas que aconteceu. São essas duas coisas que estão ligadas, quer dizer, é o desbloqueio, foi a pior e a melhor quase interligadas, né? O desbloqueio na carreira universitária e a oportunidade de liderar um projeto de investigação, não é? Ou pelo menos começar. Eu tenho também plena consciência de que eu sou um indivíduo já mais para fim de carreira do que para princípio. E que vou ter 5 anos, eu tenho 65 anos, vou ter 5 anos para estabelecer alguma coisa ou não. Não é? E por isso é um desafio que vem nessa altura e vem muito bem. Já bem, se não tivesse mais desafio nessa idade, já valia. Também era só... Meu salário não mudou. Se eu sentasse agora a ler o jornal todos os dias, esperava meus 5 anos e aposentava igual ao indivíduo que está a trabalhar. Não? Que vem daquele problema dos estímulos e das avaliações. Mas eu acho que isso foi posso identificar esses 2 pontos do ponto de vista profissional, acadêmico, na carreira universitária, como importantes, não é? Depois tem muitas coisas internacionais, mas isto, quer dizer, se tem mais eu sei que traz prestígio para a instituição que eu pertenço, mas também é mais uma coisa pessoal. Nestes anos, eu fui 14 anos mais 4, 14 anos secretário-geral da Academia Internacional de Citologia e mais 2 anos de presidente, e que vou acabar agora em maio do ano que vem. Isso foi muito importante, consegui fazer muitas coisas, deixei muitas coisas na academia como obra, e também isso traz uma satisfação pessoal e benefício para as pessoas, não é? Eu acho que
seja como docente, seja como investigador, seja como médico, a melhor coisa que você pode deixar é que alguém possa beneficiar daquilo que você ajudou a fazer. Não é? Mas pegando lá está na resposta que deu à questão do Tiago, não é? Portanto, do ponto positivo como sendo no fundo aquilo que lhe deu o estímulo, também é caso para dizer que em termos de estímulo, esse foi um estímulo, como dizem agora os jovens, on steroids, quer dizer, foi um boost de estudo. Isto é um estímulo. O que é qual é o grande desafio que encontra na construção do RISE enquanto rede? Quais são os grandes desafios que isso coloca? Há vários desafios, não é? O desafio imediato é que nós sejamos avaliados de uma maneira positiva pela FCT com a nova unidade de investigação, com o RISE Health. Esse é o desafio mais imediato que nós temos. Depois, o desafio mais prolongado, que é mesmo o grande desafio, é fazer com que as pessoas trabalhem em conjunto. Eu acho que este é o grande desafio. Eu acho que este é a contribuição que eu posso dar, é de tentar criar um ecossistema, um ambiente, para que as pessoas possam trabalhar em conjunto. Nós sabemos que a academia, não só, mas a academia em particular, tem o problema dos egos e das importâncias das pessoas, todo mundo quer ser importante e não quer ser menos importante do que o outro, e você tem que trabalhar isso muito bem, não é? Junto das pessoas, para que as faça compreender que se nós crescermos todos juntos, isto é bom para todos, do que você tentar impedir um indivíduo de crescer, não é? Eu tenho um exemplo que eu acho muito engraçado, e é um exemplo muito popular de um apresentador de televisão que existia no Brasil, né, que ele dizia assim: se você levantar toda a gente que está do seu lado, toda a gente levanta. Se você não quiser deixar os outros crescer, também fica abaixado. Não é? Fica junto com os outros abaixados, não deixa eles crescer, mas você também não cresce muito. E isso eu acho que é mesmo muito importante. Eu acho que as pessoas deviam ter, e eu digo isso com muita tranquilidade, é bom, isso é o bom de envelhecer e de não depender muito de outras. Quer dizer, não tem nenhuma ambição política nem nada, não precisa dizer as coisas para agradar as pessoas, né? Isso é realmente o que eu sinto. E pode ser naíve, ingênuo, mas é algo que eu sinto e algo que eu acho que eu posso contribuir. Esse, para mim, é o grande desafio, além do desafio, vamos dizer assim, científico e profissional, que é criar as condições para que as pessoas possam usufruir do RISE, não é, como uma ferramenta de crescimento científico na investigação clínica. Muito bem. Professor, nós tínhamos muito mais que falar, mas infelizmente estamos a acabar o tempo. E por isso, nós habitualmente o que fazemos nesta parte final é só fazer uma ou duas perguntas sobre coisas um bocadinho mais pessoais, menos ligadas ao tema geral da nossa conversa. E eu, se calhar, começava porque vi uma entrevista sua em que dizia que na sua infância gostava de ser ou bombeiro ou domador de leões. E eu gostava de saber porque é que não perseguiu este sonho. Tinha uma outra que a parte do domador de leões. O domador de leões, por exemplo. A parte do domador de leões é porque eu era fascinado por circo, adorava circo quando era criança e achava aquilo um indivíduo sozinho numa jaula com... Claro, naquela altura eu era criança, não sabia que aqueles leões, coitadinhos, já estavam com a barriga cheia, ou já tinham tomado alguma droga e tal, e não eram muito agressivos, mas eu achava fantástico o indivíduo naquela jaula, sozinho, em geral com um chicote,
não é? Dominar aquelas feras todas. O leão era considerado o bicho mais perigoso e tal. E ficava fascinado por aquilo. Olha que uma coisa boa de fazer isso, né? Mas não sabia que os coitadinhos dos leões estavam já cansadinhos, eram velhotes e tal. Mas era fascinante isso. E bombeiro... E tinha uma outra aí, que a outra eu acho que nem falei na altura, mas agora posso falar, tá vendo? Uma outra coisa que eu gostava, vocês vão ficar horrorizados, mas eu gostava muito e ficava a olhar na janela do meu apartamento, eram os indivíduos que recolhiam o lixo. Também era uma profissão que eu considerava, porque era diferente de hoje, tem aqueles caminhões todos equipados. Naquela altura era um caminhão aberto, não é? Em que os indivíduos pegavam latas mesmo do lixo, derrubavam lá e deixavam com uma agilidade a correr, não é? De manhã, e pareciam todos contentes e tal. E eu olhava aquilo da janela da minha casa e muitas vezes, quando eu era muito pequeno, no início, não gostava, não queria ir para a escola. E meio que chorava e dizia para a minha mãe: eu quero ser arrumador de lixo, não preciso ir para a escola. Porque a mãe dizia: tem que ir para a escola e tal, não sei o quê. E a mesma coisa os bombeiros também, quando eu descobri que os bombeiros não precisavam estar lá, ia até o fim da escola, e que faziam um trabalho que também é um trabalho quase que de herói, não é? E acho que ainda fazem, a gente vê hoje em dia, infelizmente, não é, com as nossas tragédias de incêndio. Também era uma profissão que me atraía muito por esse estilo heróico da profissão, mas também porque não precisava fazer faculdade e até ao fim. Mas esse é que era o incentivo, era não precisar de estudar muito. Anos, quando foi a primeira vez que tinha que ir para a escola. Não é? Mudou completamente. Uma pergunta da minha parte tem a ver com o seguinte, em relação a dos conselhos que lhe deram ao longo da sua vida, qual seria aquele conselho que o marcou, que mais o marcou? Eu acho que mais do que conselho foram exemplos, não é? Que eu vi na minha carreira, exemplo de profissionalismo, de organização do tempo. E eu tive estes exemplos, que foram meus professores de patologia no meu terceiro ano de medicina. Realmente, 2, 3 desses professores me marcaram mesmo, tanto até na escolha da especialidade. Mas, mais do que isso, pela seriedade profissional que mostravam e pela organização que tinham, ou seja, a determinação. Preciso fazer isto, agora é dedicação para fazer isto. Não é? E eu tentei acompanhar estes exemplos, não é? Que foram mais do que conselhos, e que, pronto, funcionaram e funcionam até hoje. Eu sou muito, e eles sabem, eles ainda são vivos e sabem muito bem, porque já disse isso mesmo em público na frente deles, e acho que foram exemplos fantásticos. E por isso que eu acho que quando nós somos docentes e damos aula, temos que passar um pouco deste exemplo. Quando as pessoas se queixam que ninguém mais quer fazer aquela especialidade, como é o caso da patologia, eu acho que falta um exemplo. Mais uma vez, aquela lógica anglo-saxónica do lead by example, não é? Um pouco isto, um pouco isto. Professor, muito obrigado. Eu vou só... Uma última pergunta de resposta muito rápida. Já passou, o Rui disse no início, Suécia, Portugal, Brasil, Canadá, Luxemburgo e Suécia. E Suécia. Qual é o melhor país? Portugal. Pronto. Isto não tem dúvida. Fechamos com chave de ouro. Rápida resposta e direta. Está feito. Muito obrigado, professor. De nada, obrigado a vocês. Foi um gosto. Muito obrigado. Obrigado por esta partilha de ideias e de experiências. Obrigado a todos os que nos seguem nas plataformas habituais a este podcast Saúde, Conversas e Caminho. Eu sou o Rui Amaral Mendes. Eu sou o Tiago Jacinto. Obrigado. Até à próxima.